Amados, vamos começar um pouco antes. Capítulo 19 de Êxodo. O povo estava aproximadamente 2 meses de ter atravessado o Mar Vermelho. E quando o povo atravessa o Mar Vermelho, Deus ele marca um encontro com o povo. E fala para o povo, eu quero ter um particular com vocês. Eu falei um pouco disso semana passada. E quando o povo vai se santificar, o povo fica durante 3 dias se santificando. O povo, quando vê o Senhor se manifestando naquele monte, o povo ficou com medo. Porque viu que Deus não era um Deus com D minúsculo, a qual eles estavam acostumados no Egito. Lá no Egito, era um monte de Deus. Era Deus do touro, era Deus da vaca, era Deus da rã, era Deus do Nilo, era Deus do sol, era Deus da lua. Era Deus para tudo quanto era vontade. E quando eles têm esse contato com o Deus vivo, a qual causava terremoto, a qual causava relâmpagos e trovões em cima daquele monte, sabe o que o povo olhou e fez? Falou, não, Moisés, vai você se relacionar com esse Deus, porque nós não queremos nos relacionar com esse Deus. Vai você falar com Ele, traz para a gente tudo aquilo que Ele quiser falar para a gente. E aí que começa a grande problemática do nosso relacionamento com Deus, que muitas vezes isso ainda acontece conosco. Nós vemos que o Deus a qual nós servimos, Jesus, Ele é real, Ele é verdadeiro, e Ele se manifesta, mas Ele vem se manifestar de uma maneira onde Ele vem desconstruir algumas coisas que nós construímos na nossa vida. Deus, Ele nunca começa construindo algo em nós. O Senhor Jesus, quando Ele tem um encontro conosco, Ele começa desconstruindo alguns padrões humanos, Ele começa desconstruindo algumas coisas para nos fazer cada vez mais parecidos com Ele. Por isso que num primeiro momento, Deus vai começar a vedar algumas coisas, mas não de uma maneira religiosa, não que eu não posso fazer. Ele começa a te trazer o quê? Luz sobre a nossa vida, Ele começa a nos trazer entendimento. Nada que o Senhor trouxer sobre as nossas vidas, que não nos trouxer entendimento, isso a gente não vai conseguir fazer. Por isso que nós vemos que na criação do mundo, vai falar que no princípio o Senhor criou o céu e a terra, e a primeira coisa que o Senhor fez foi o quê? Haja luz, ou seja, haja um entendimento, haja luz onde havia trevas. E a mesma coisa acontece conosco. A gente vem cheio de conceito humano, a gente vem cheio de nós mesmos, a gente vem cheio de autojustiça. E quando o Senhor vem, quando nós abrimos o coração para Jesus, Ele vem trazendo luz e alguns conceitos que não casam com a palavra dEle. Você pode até vir muito bem fundamentado com argumentos científicos, para querer provar algumas teorias, mas eu tenho certeza que se a gente for esmiuçar isso à luz da Bíblia, a gente vai ver que muitas coisas vão cair por terra. E a gente vai ver que muitas coisas também que a Bíblia falou, a ciência está validando nesses últimos tempos. Porque nós vivemos num tempo em que a luz do Senhor tem invadido as várias esferas da sociedade. A luz do Senhor tem aos poucos invadido a política, aos poucos tem invadido a ciência, aos poucos tem invadido todos os lugares. Porque Deus ele veio para salvar a humanidade, Jesus ele veio para salvar a humanidade. Então, quando há esse comportamento em que nós observamos que Deus ele é um Deus de compromisso, e quando Ele é um Deus poderoso, muitas pessoas querem o quê? Sair correndo. Por isso que algumas pessoas às vezes vêm na nossa casa, vêm aqui na igreja, eles começam a ver a glória do Senhor, começam a ver o Senhor. Eu já vi pessoas que vieram aqui, e viram essa manifestação do Senhor, no momento que nós estamos adorando, no momento que nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, a pessoa ela fez um balanço da vida dela, e ela viu que esse Deus é real, e que esse Deus poderoso, se eu andar com Ele de qualquer jeito, vai trazer alguns problemas para mim. Então sabe o que é melhor eu fazer? Melhor eu não ouvir nada disso e tomar o meu rumo e não voltar mais. Lá na frente, essas pessoas vão se arrepender, porque nós somos dependentes daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós só vamos conseguir prosperar, nós só vamos conseguir avançar verdadeiramente a partir do momento que nós entendermos aquilo que Deus tem para nós.
Então, quando Moisés ele aceita essa incumbência de ser o quê? De ser um interlocutor, de ser um mediador entre Deus e os homens, o povo relaxou. Então Moisés ele sobe o monte, e lá o Senhor dá o quê? Um código de leis para o povo, que são as chamadas das 2 tábuas da lei do Senhor, mais conhecidos como 10 mandamentos. E a gente vai ver, meus amados, que durante 40 dias esse homem ficou lá para buscar as tábuas. E o povo sabia que Moisés iria ficar 40 dias no monte. Só que quando Moisés sobe, o povo começou a contar os 40 dias a partir do momento que Moisés subiu, e não 40 dias a partir do momento que Deus apareceu para ele. E quando Moisés não voltou nos dias aprazados, não voltou nos 40 dias a qual eles estavam sabendo, sabe o que o povo fez? Moisés não veio, eu preciso fazer algo para mim. A gente precisa fazer algo para que se pareça com Deus. A gente precisa fazer um Deus para nós. E aqui que começa todo esse cuidado de Deus com o povo. Onde Ele dá uma lei, não uma lei para poder cercear o povo, mas Ele dá uma lei para que o povo viesse a ter a sua vida preservada. A gente vai ver que alguns conceitos que estão aqui já eram aplicados antes da promulgação da lei. E na verdade esses 10 mandamentos são a base de tudo aquilo que Deus falou, porque todas as leis de Deus ao todo são 613 leis. 613 leis. Então quando Deus ele fala, o primeiro mandamento, então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor. Essa pequena frasezinha, que não chega nem a todo o versículo, já tem que falar algo muito profundo no nosso coração. Sabe por quê, meus amados? Fala-se muito hoje em dia sobre Deus. Fala-se muito, Deus aqui, se Deus quiser, eu também sou filho de Deus, é de Deus para cá, Deus para cá. Gente, até gente que não acredita em Deus, fala de Deus. Se você pegar um ateu, na hora que o avião começa a cair, a primeira coisa que ele vai falar é: ai, meu Deus. Por quê? Porque há um vício de linguagem de falar de Deus. Só que aqui ele começa a falar, ele começa a exprimir o que é ser Deus. Porque ele está falando aqui, ó, eu sou o Senhor. Então nós temos que nos acostumar com um termo, meus amados. Deus, Ele é Deus em qualquer lugar. Muitas pessoas chamam esse Deus para si. Mas uma coisa nós começamos a observar no primeiro mandamento. Ele começa a afirmar que Ele é Senhor. Porque a diferença de nós servirmos a Deus para nós servirmos ao Senhor. Porque Deus dá o quê? Dá uma conotação muito abstrata. Muitas pessoas que alguns definem o quê? Uma força maior que nos conduz. Gente, é tão impessoal essa definição sobre Deus. Você vai perguntar para algumas pessoas: o que é Deus? É uma força maior que eu tenho que me conectar com ela. Gente, Deus ele é pessoal. Deus ele vem em carne, Ele se manifestou nessa terra, e o nome dele é Jesus. Ele veio para poder ter relacionamento conosco, e a gente vai ficar chamando Ele de Deus? Não, Ele está falando aqui: eu sou o Senhor. E essa palavra Senhor é a palavra Yahvé, cujo os judeus eles são proibidos. Eles têm uma reverência tão grande por esse nome, que eles não falam Yahvé. Eles chamam Deus de Elohim. Porque Elohim é uma outra conotação para Deus, que faz com que Deus seja um Deus comum também. Mas o Deus poderoso, o nome dele é Yahvé, que é um tetragrama no hebraico que quer dizer Yod-He, Vav-He, que quer dizer eu sou. Eu sou. Esse eu sou quer dizer: eu sou aquele que existe desde antes de tudo. Eu sou aquele que é suficiente, que sou suficiente em mim mesmo. Eu sou aquele que sou o criador de todas as coisas. Eu sou aquele que é o princípio. Eu sou aquele que é o fim.
Agora eu pergunto para você nessa noite: Deus tem sido Senhor da tua vida? Porque é uma diferença. O Deus, quando eu chamo de Deus, é simplesmente alguém que eu recorro a Ele nos momentos que eu preciso. Agora, quando eu chamo Deus de Senhor, eu passo a ter um relacionamento diferente com Ele, porque eu começo a entender que Deus é um Deus todo-poderoso, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que é alguém que está acima de mim, que é alguém que Ele exerce senhorio sobre a minha vida em todos os aspectos. Porque, meus amados, se nós não abrirmos o coração para que Jesus exerça senhorio sobre a nossa vida, nós não vamos conseguir viver o melhor de Deus. E a gente vê o próprio Jesus ensinando isso em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9, na oração do Pai Nosso. Onde ele vai falar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando ele está falando venha a nós ao teu reino, o que ele está dizendo? Reino, o que é um reino? Reino é um lugar, é uma comunidade, é um povo onde existe um rei, que daquele rei saem todas as coisas e todas as pessoas se submetem àquele rei. Todas as pessoas, todas as leis, tudo aquilo que opera não vem de nenhuma pessoa a não ser do rei que está sentado no trono. Então esse rei, ele é o quê? Ele exerce senhorio sobre aquelas pessoas. Se o rei mandar, prende, os homens têm que prender. Se o rei falar, solta, eles têm que soltar, sem dever satisfação para ninguém. Agora eu pergunto: este Deus tem sido Senhor da tua vida? Ele tem sido Senhor no teu casamento? Ele tem sido Senhor nos teus relacionamentos? Ele tem sido Senhor no teu trabalho? Ele tem sido Senhor das tuas finanças? Porque em todas as áreas, meus amados, que nós não permitirmos que Deus exerça o senhorio dele na nossa vida, essa área vai trazer sobre nós uma escravidão. Perceba bem, se uma pessoa tem problema com prostituição, e ela não consegue submeter a sua sexualidade ao senhorio de Jesus, ela é escrava da prostituição. Se essa pessoa não consegue envolver as suas finanças debaixo do senhorio de Cristo, essa pessoa vai ser escrava de Mamon. Percebeu a sutilidade de um nome o que pode fazer sobre as nossas vidas? Todas as áreas em que Deus não for Senhor das nossas vidas, meus amados, essas áreas estão vulneráveis à ação do inimigo. Por isso que muitas vezes nós não temos prosperado, por isso que muitos de nós não temos vivido o melhor de Deus. Mas nós estamos aqui nessa noite e eu tenho certeza que o senhorio de Cristo vai tomar conta do coração de cada um que está aqui nessa noite. Permita que o senhorio de Cristo venha tomar conta do teu coração. Porque sabe, meus amados, o senhorio de Cristo é um presente para nossas vidas. Quando a gente está no mundão, a gente acha que o senhorio de Cristo vai nos cercear. Eu vou para esse negócio de crente aí, e eu não vou poder mais tomar cerveja, eu não vou poder mais fumar maconha, eu não vou poder pegar mais a mulherada para a rua, eu não vou poder fazer um monte de coisa. Sabe por que as pessoas pensam assim? Porque estão escravas do pecado. Uma escravidão que retorna muito pouco daquilo que elas fazem para o seu Senhor. Vou dar um exemplo para vocês. O povo estava cativo no Egito. Gente, vai falar que o povo, eles estavam na casa da servidão. Sabe o que é casa da servidão? O cara não era escravo igual aconteceu com a escravidão dos negros no Brasil, que ficavam numa senzala, enfiado. Não, eles tinham a casa deles, eles tinham a vida deles, eles tinham a plantação deles, eles tinham a criação deles. Então, simplesmente, eles trabalhavam para Faraó a troco de migalha. Ou seja, existia um senhorio sobre a vida deles, que não era o senhorio de Deus, era o senhorio de Faraó. E o povo, meus amados, acostumou com aquela vida.
O povo acostumou com aquela vida. E quantos de nós, meus amados, não estamos acostumados com alguns pecados na nossa vida? Parece que a gente já se acostumou com aquilo. Aí eu venho de novo, é o tal da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Mas sabe o que acontece? Deus, ele é tão maravilhoso nas nossas vidas, que Ele vem para poder chacoalhar as nossas estruturas e nos mostrar que nós estamos em escravidão. Então sabe o que Deus faz com o povo? Deus levanta um Moisés, que foi lá diante de Faraó, e falou assim, ó, seguinte, liberta o povo aí, para que o povo possa adorar daqui a 3 dias. Preste bem atenção da frase de Moisés. Ele não foi lá falar para Faraó, pedir para o povo ir para outra terra, para poder fazer qualquer outra coisa. Ele foi falar para Faraó, para que eles fossem libertos, para que eles pudessem o quê? Adorar. Sabe, meus amados, às vezes a gente não valoriza os momentos do começo do culto. E a gente fala assim, vou chegar atrasado do culto mesmo, porque no começo é só adoração. Ei, meus amados, adoração é a essência de tudo. Adoração, sabe o que é? É um grito de um povo que está liberto e entendeu que Jesus é Senhor da vida deles. É na adoração que nós começamos a absorver o caráter de Cristo na nossa vida. Adoração é o quê? É uma celebração de um povo livre. Se você não consegue ainda adorar o Senhor, sabe o que é? Sabe o que acontece? Ainda há áreas de escravidão sobre a tua vida. Mas Deus, Ele vai mandar, meus amados, o Espírito Santo para poder mexer com as suas estruturas e te mostrar que a adoração é necessária para você. Porque Deus mandou o Moisés lá. E na hora que Ele mandou o Moisés, sabe o que o faraó falou? O povo está ocioso demais para vir pedir para adorar. Eu estou aqui, o povo fazendo tijolo, estou dando palha para o povo ficar mais fácil para fazer o tijolinho deles, para construir as minhas pirâmides. E você vem pedir aqui para o povo adorar. Esse povo está ocioso demais. Faz o seguinte, tira a palha deles. Agora eles vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolos, sem a palha que eu vou dar. Ou seja, o povo daquele período em diante, eles teriam que correr atrás da palha para que pudessem fazer a mesma quantidade de tijolos. Ou seja, iriam ter que trabalhar mais. Começa a ver a similaridade com aquilo que nós vivemos quando a gente vem para o Senhor. Porque você vive uma vida em conformidade com o pecado, você vive uma vida em que tudo está certo, eu vivo do meu jeitinho, não vem falar comigo que eu vivo desse jeito mesmo, as coisas são dessa forma, mas quando Deus, Ele vem para poder te libertar, sabe o que acontece? Parece que tudo começa a dar errado na tua vida. Ei, meus amados, não é que tudo começou a dar errado na tua vida, não, é Deus mexendo com as tuas estruturas, para te levar a uma adoração sincera, e uma adoração que chegue diante dEle. Chega dessa vida de ficar chamando Deus de só de Deus. Nosso Deus tem um nome e se chama Jesus Cristo. E Jesus, Ele vem para as nossas vidas e começa a mexer com algumas coisas. E parece que as coisas começam a se tornar mais trabalhosas para nós. Pô, pastor, meu chefe começou a pegar no meu pé lá na fábrica. Pô, pastor, eu tinha uma namoradinha lá que estava no esquema com ela lá, parece que eu começo a falar de algumas coisas de Deus, ela começa a sair fora de mim. Ei, meu amado, é Deus começando a limpar, é Deus fazendo com que você vá correr atrás da sua palha, sabe para quê? Porque você vai sair do Egito, porque o Senhor da tua vida não trabalha com pessoas escravas, porque Ele vai ser o teu Senhor. É isso que Ele quer fazer. Então algumas coisas vão começar a se enroscar. O inimigo vai tentar te intimidar. Posso dar um exemplo seu? Posso? De quarta? Gente, a gente saiu do culto quarta-feira, um culto top. Falei pro Lucão, vamos lá ter uma mesa lá junto com a galera lá no barril. E a gente foi no barril. E lá no barril, Deus preparou tudo. Porque geralmente o barril fica lotado na quarta-feira, ali tinha só um povinho tomando a cervejinha deles lá.
na deles, sem encher o saco de ninguém. E a gente começa o quê? Na mesa de crente. O que tem na mesa de crente? Jesus. E fala de Jesus aqui, fala de Jesus ali. Gente, num lugar que era conhecido como o Botecão de Taubaté, gente. A gente falando de Jesus naquele lugar. A glória de Deus começou a invadir, a glória de Deus começou a invadir, a glória de Deus começou a invadir. Jesus sentou na mesa com a gente. Porque para a gente, Jesus não precisa pedir licença. O Espírito Santo ele já chega rasgando. Então ele já chegou rasgando, chegou tomando um, tomando outro, tomando outro, tomando outro. Daqui a pouco estava todo mundo chorando no barril do Zé Bigode. Todo mundo cheio de Deus. A Elisandra tremendo de um lado, eu tremendo do outro. Lucão chorando, a pastora já entregando o manto para Thaís e já orando por ela lá. E o negócio ficou doido, da presença de Deus. Nós pensa numa presença de Deus, trazendo direção para tudo aquilo que a gente está vivendo. Satanás ficou doido. E dali da mesa, quem são os mais novos que chegaram há relativamente pouco tempo na casa? Lucão e Thaís. O Clebão, velho de guerra. A gente fundou a casa. Os dois estão indo embora. Na hora que passam na frente da casa deles, na hora que eles viram a esquina, os assaltantes tentando entrar dentro da casa deles. Você já parou para imaginar isso? No momento da glória de Deus, 5 minutos depois, você está vendo sua casa ser assaltada? Eles passaram reto, ligaram para a polícia. A polícia veio, eram 4 pessoas, né? Pegaram 3 vagabundos e um escapou. Os camaradas foram presos e tudo que eles estavam roubando, as bicicletas, foram todas recuperadas. Trouxe um transtorno para eles? Trouxe, ficaram até 5 horas da manhã na delegacia para poder prestar queixa. Mas 3 homens presos, 3 bandidos presos. Mas sabe o que foi aquilo? Foi uma estratégia de Satanás para tentar intimidá-los. Porque eles têm permitido com que Deus seja Senhor da vida deles. E eles agiram de maneira correta. Ligou para mim na mesma hora, falei, aguenta firme, que é Deus mostrando o cuidado deles na vida de vocês. Ah, pastor, se Deus estivesse mostrando cuidado da minha vida, isso não teria me acontecido. Ei, meus amados, não é assim que funciona. Deus muitas vezes vai permitir com que aflições venham na tua vida. Mas como diz o Salmo 34, verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Aflições vocês vão ter, mas eu já venci tudo isso. Vem na minha que eu vou fazer com que você saia vitorioso de todas as agruras, de todas as dificuldades que você passar na tua vida. É isso que Deus tem para nós, mas a gente tem que permitir com que Ele venha a ser Senhor. Eles têm permitido com que Deus seja Senhor na vida deles. Tudo que vai fazer, pastor, vou tomar uma decisão aí, tal, vem, coloca para a gente. Não que a gente seja Deus, mas nós fomos colocados como líderes espirituais sobre a vida deles. Porque se alguém falar aqui que entra no seu quarto e Deus se materializa na sua frente, você me chama que eu quero ver Deus um dia lá junto com você. Então Deus levanta homens e mulheres de Deus para poder caminhar junto com você, para poder derramar algo de Deus sobre a tua vida. Exercendo o senhorio de Cristo, porque uma vez que você se submete debaixo de uma liderança que está debaixo da liderança de Cristo, você pode ter certeza que ali vem uma palavra e um comando do céu para a tua vida. Ah, pastor, eu não me movo por homens. Continua nesse pensamento, vai sozinho para ver onde você vai parar. Vai sozinho para onde você vai parar. Todos os homens de Deus tiveram uma liderança sobre si. Todos os homens que caminharam sobre a terra tiveram liderança sobre si. Se submetiam a alguém. Se submetiam, sabe por quê? Porque se nós não conseguimos nos submeter debaixo de uma liderança humana, quanto mais vamos nos submeter debaixo da liderança de Deus. Aquilo que nós vivemos aqui na terra nada mais é do que um modelo que foi estabelecido no céu. Quando Moisés ele vai falar com Deus no monte, Deus fala assim, constrói para mim um tabernáculo segundo o modelo que eu te coloquei para fazer. E ali Deus vai falar o tamanho do prego, a grossura da cortina, vai falar do tamanho da entrada,
quantas madeiras que compunham o tabernáculo, qual a medida do tabernáculo, tamanho da arca, material da arca, tudo. Direção que ele devia ser construído, tudo. Tudo tem um modelo do céu, tudo tem um modelo vindo da parte do nosso Senhor. Então ele continua dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Porque, meus amados, o inimigo ele é astuto. Ele nos dá um certo grau de liberdade para que a gente ache que a gente está fazendo tudo correto, que pelo fato de algumas coisas darem certo na nossa vida, tudo está beleza diante de Deus. E muitas vezes, meus amados, nós nos enganamos por achar que pelo fato de todas as coisas materiais estar dando certo, é que nós estamos na direção de Deus. E muitas vezes nos enganamos também por achar que por estarmos passando por provas, nós estamos sendo punidos pelo Senhor. Não pense dessa forma não. Nem toda prova é punição de Deus, e nem toda bênção é bênção de Deus. Porque a gente vai ver um Jó que foi oprimido, um Jó cujo Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele, em que aquele homem era reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, Deus era Senhor da vida dele. Em tudo ele enxergava Deus. Ele reverenciava tanto a Deus que os seus filhos iam fazer festa, ele sacrificava a Deus se porventura os seus filhos tivessem pecado. Tamanho era o zelo no seu relacionamento com Deus. Porque sabe, meus amados, o nível da tua prosperidade é proporcional ao nível do teu temor para com o Senhor. Pouco temor, pouca prosperidade no Senhor. Muito temor, muita prosperidade no Senhor. E na hora que eu falei prosperidade, se na tua cabeça veio dinheiro, é sinal que o dinheiro ainda te domina. Fique esperto com isso. Se na hora que eu falei prosperidade, a primeira coisa que foi na tua cabeça foi dinheiro, é sinal que você tem problema com dinheiro. Eu vou falar alguns versículos para vocês, e eu quero que vocês, vou pedir um favor para vocês, para que vocês a uma só voz, digam o que está escrito até a primeira vírgula, tá bom? Vamos lá. Versículo de número 3, o que está escrito? Vamos lá, mais um. Não, pera aí, não. Só o versículo que eu falar. Olha lá, versículo 3. Disse Deus. O 6. Não olhe lá em cima, porque eles não vão conseguir pôr na mesma velocidade. Olhe na Bíblia de vocês que vai estar tudo igual. 6, o que está escrito? 9. Vamos lá. 14. Mas 16. Nossa, está ruim a sintonia aí, né? 20. Tá. Mais outra. 22. 24. 26. 28. Tá, agora vamos ler, vamos lá, tá. Versículo de número 4, diga ele inteiro para nós, pode pôr ali, ó, do capítulo 2, verso de número 4. Eu vou ler para vocês. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Pegaram a diferença? Quem conseguiu pegar aí? Ninguém conseguiu pegar? Antes que o homem fosse criado, e disse Deus, falou Deus, Deus abençoou. Quando nós entramos no capítulo 2, e formou Deus, volta aqui. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, está falando do homem. Quando o Senhor Deus os criou, ou seja, em tudo aquilo que Deus veio criando os céus, veio criando as águas, veio criando a terra, veio criando uma série de coisas, até então ele era somente
Deus. Mas quando ele cria o homem, ele disse o Senhor Deus. E você vai ver que dali por diante, e disse o Senhor Deus. Todas as vezes que Deus ia falar com o homem, disse o Senhor Deus. Porque o senhorio de Deus faz parte de uma vida para que nós podemos viver uma vida abençoada. Eles tinham uma vida abençoada no Éden, porque Deus se tornou o Senhor da vida deles. Enquanto Deus for o teu Senhor, você vai viver o melhor dessa terra. Enquanto Deus for o teu Senhor, você vai ver Deus agir em todas as áreas da tua vida. Mas sabe qual que é o problema, meus amados? Quando nós não temos Deus como o Senhor da nossa vida, como eu disse para você, nós vamos nos tornar escravos de alguém ou de algo. Por isso que Deus ele vai falar no capítulo 20 de Êxodo, verso de número 3. Não terás outros deuses diante de mim. Porque todas as vezes que Deus não for o meu Senhor, eu vou estabelecer outro Deus que vai me governar. E sabe qual que é a característica número 1 de Deus para nós? Deus, ele é provedor. Deus, ele é Deus na minha vida, porque em primeiro lugar, é Ele que me provê em todas as coisas. Deus, ele proveu minha vida. Deus, ele provê o ar que eu respiro. Deus, ele provê aquilo que eu como. E quando esse senhorio não está na minha vida, eu vou entender que nós vamos acabar por consequência, servindo a um outro Deus. Ah, pastor, eu não tenho outro Deus. Será? Vamos dar um exemplo. Olha para você ver como nós criamos deuses de forma muito rápida na nossa vida. Por exemplo, e Deus me falou isso quando a gente foi trocar de ponto, do ponto pequeno para esse ponto. Porque quando Deus falou comigo, ó, você vai sair do lugar onde vocês estão para ir para um lugar 3, 4 vezes maior. Sabe a primeira coisa que eu falei para Deus? Senhor, eu não tenho dinheiro. Primeira coisa que eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro para ir para lá. E de fato a gente não tinha mesmo. Tinha 4 mil cruzeiros na conta. Tinha dinheiro. Como você vai fazer uma mudança de uma estrutura toda com 4 mil cruzeiros? E Deus falou de uma forma bem audível no meu coração. Quem é o teu Senhor? É o dinheiro que te leva para lá ou sou eu que te levo para lá? Não é o dinheiro. Você percebeu que muitas das coisas que Deus vai falar para nós, e a gente vai falar assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Porque quando você fala assim, eu não tenho condições, você automaticamente está falando para aquele que te criou, que aquele que está te chamando para algo novo, ele não colocou sobre a tua vida as condições necessárias para você viver aquilo que ele quer que você viva. Lembra de Moisés quando foi chamado? Moisés, ele foi chamado por Deus, e ele fala assim, o Senhor fala assim para ele, você vai falar com Faraó, tudo aquilo que eu lhe disser. O que Moisés fala para Deus? Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. E o que Deus fala para ele? Não foi eu por acaso que criei a língua, ou que fiz as pessoas que não falam direito? Acaso eu não tenho poder para poder te dar aquilo a qual é necessário para que você cumpra o teu chamado? Porque vai dizer que Deus se irritou naquela hora. Porque sabe o que Moisés quis dizer para Deus? Que você, como meu pai, não sabe o que se passa comigo. Eu preciso de alguma coisa a qual você não pode me dar. E meus amados, aprendam uma coisa, sempre quando Deus quer te chamar para um novo nível, Ele já colocou dentro de você todas as coisas necessárias para que você possa viver o melhor de Deus. Não se intimide. Por isso que nós temos que cultivar esse senhorio de Deus na nossa vida. Porque quando eu cultivo o senhorio de Deus na minha vida, a voz do Senhor, ela entra sem culpa dentro do meu coração.
a voz do Senhor ela não entra com ruído. Porque quando eu não tenho uma vida de senhorio com o Senhor, a culpa vem sobre mim. Então quando o Senhor fala, por exemplo, vamos dizer que eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus. Vamos imaginar que o meu relacionamento com o Senhor ele é bem superficial, cujo ele não tem autoridade para poder me ditar os meus passos. Então Jesus ele chega para mim na hora que eu estiver orando, e ele fala assim: ó Adson, a partir de semana que vem, eu vou levar você para um outro ponto, 3 vezes maior que esse. Qual a primeira coisa que eu vou... Ele está falando para mim que vai me levar, mas qual a primeira coisa que vai vir no meu coração? Qual a primeira coisa que Satanás vai jogar sobre mim? Ó, não acredita nisso não, porque o seu relacionamento é superficial com Deus. Essa voz que está vindo de você não é voz do Senhor, porque o nível do seu relacionamento não te permite ir para lá. Mas ainda que o meu relacionamento seja superficial com Deus, se Deus falou comigo, eu tenho que dar vazão, eu tenho que acreditar. Isso faz parte do senhorio na minha vida. Esse que é o problema de nós não termos uma vida baseada no senhorio do Senhor. Porque muitas vezes o Senhor vai vir para poder te levar para algo novo. O Senhor vai vir para poder te levar para novos desafios. E se você não estiver conectado com o Senhor, você vai perder a sua bênção. Não porque o Senhor é ruim, mas porque você não vai ter fé suficiente de andar de mãos dadas com o Senhor. Mas quando eu me submeto a um senhorio de Cristo, quando Jesus ele é Senhor em todas as áreas da minha vida, tudo aquilo que Ele te falar, você vai ter coragem de fazer, porque você vai saber que Deus é na tua vida. É muito gostoso a gente ir para um desafio, tendo a certeza da vitória. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vê a história de Saul e de Davi. Saul foi um rei que foi levantado, foi o primeiro rei de Israel. Mas Saul tinha uma característica. Saul era um homem cuja Deus não era senhor da vida dele. Porque aquilo que Deus mandava com que Saul fizesse, Saul não fazia da medida que o Senhor tinha falado com ele. Então o relacionamento de Saul com Deus era fraco, porque Saul não estava interessado no seu relacionamento com Deus. Saul estava interessado naquilo que Deus podia dar para ele. Mas sabe, meus amados, o tempo foi se passando. A síndrome de Gabriela tomou conta de Saul, e ele achou que estava tudo certo, que aquilo não teria nenhum problema na vida dele. Só que um dia veio um gigante bater a porta de Saul, chamado Golias. E Golias não era o fruto de algo ruim de Deus. Golias era um trampolim que Deus estava mandando para a nação de Israel, para que Israel se tornasse ainda mais vencedora. Mas sabe qual que foi o problema naquele momento? Saul não tinha o senhorio de Deus sobre a vida dele. E o que aconteceu? Vai dizer que durante 40 dias, aquele gigante chegava diante do exército de Israel, que era um exército poderosíssimo, e desafiava. E xingava o nome do Senhor, e falava mal de Deus, e falava uma série de coisas. E sabe o que acontecia com Saul? Saul simplesmente tremia diante daquela dificuldade. Por quê? Porque Deus não era Senhor de Saul. Ei, meu amado, o que você tem feito diante das dificuldades que se apresentam diante de você? O que você tem feito diante dos gigantes que se apresentam diante de você? O que você tem feito nos momentos onde Satanás tenta lançar uma imagem negativa de quem você é? Você se recolhe ou você vai para cima? Mas existia um jovenzinho chamado Davi, que era um tampinha desse tamanhinho. Mas ele estava guardando todo o seu tempo num relacionamento de senhorio do Senhor. No momento que ele estava lá cuidando das suas ovelhas, mas enquanto ele cuidava das suas ovelhas, ele pegava a sua harpa e fazia o quê? O Senhor é o meu pastor. O Senhor, não é Deus é o meu pastor.
o Senhor, aquele que exerce senhorio sobre a minha vida, aquele que manda eu ir para a direita, aquele que eu mando ir para a esquerda, aquele que manda eu andar, aquele que manda eu parar. O Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é aquele que me dirige, Ele é aquele que me dá coordenada de todas as coisas. Apesar de eu estar aqui, olhando ovelhas, escondido de todo mundo, Ele é o meu pastor, Ele é o que me supre, Ele é o que me alimenta, todas as coisas vêm dEle, todas as coisas procedem dEle, e eu reconheço isso na minha vida. Você consegue reconhecer isso na tua vida? Que todas as coisas provêm de Jesus na tua vida? E o hebraico, meus amados, o texto traduzido para nós, ele traz uma conotação um pouco até bem distante daquilo que o hebraico reflete. Porque no hebraico, o Salmo de número 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor é o meu pastor, Ele não me falta, porque Ele não me faltando, Ele sendo o meu Senhor, de nada eu vou sentir falta nessa terra. Esse é o problema. Sabe por que às vezes nós sentimos falta de alguma coisa? Sabe por que muitas vezes a gente olha para determinada coisa e fala: eu não posso viver sem aquilo, porque o Senhor, meus amados, não tem sido, porque Deus não tem sido o Senhor das nossas vidas. Porque quando Deus, Ele é Senhor das nossas vidas, meus amados, vai brotar uma suficiência dentro do nosso coração, vai brotar uma satisfação dentro do nosso coração, que todas as outras coisas se tornarão supérfluas para aquilo que nós estamos vivendo. Quando Deus verdadeiramente Ele é o nosso Senhor, todas as coisas ao redor se tornam secundárias. Todas as coisas ao redor se tornam como nada para nós. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós necessitamos, Ele vai colocar sobre as nossas vidas. O primeiro nível de relacionamento com o Senhor é o nível de sustentar as nossas necessidades. Se você tem vivido um tempo de escassez, não de falta, de escassez, você está vivendo o primeiro nível do senhorio de Deus na tua vida. Porque a palavra de Deus vai dizer, o próprio Senhor Jesus dizendo, Mateus capítulo 6, verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas o quê? Aquilo que ele tinha falado lá atrás. Não vos inquieteis por aquilo que é a vez de beber, com que é a vez de vestir, e com que é a vez de beber, porque Deus dá aos seus todas estas coisas. E ele dá até alguns exemplos, não vê os passarinhos, não vê os lírios do campo que não tecem nem fiam, mas se vestem melhor que Salomão. Por quê? Porque estão vivendo no primeiro nível do relacionamento com Deus, que é o nível do sustento das coisas que são necessárias. Mas quando nós vivemos esse relacionamento na sua intensidade, quando nós vivemos nesse nível de relacionamento em coração, Deus Ele vai levar você para um novo nível de relacionamento. Que é o nível, sabe do quê? De realizar aquilo que deseja o teu coração. Salmo de número 37 vai dizer: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ei, meu amado, não murmure se você tem vivido no tempo da necessidade, porque se você viver em sinceridade, se você buscar a satisfação do Senhor, se você permitir que Ele seja o teu Senhor nessa vida, Ele vai dar aquilo que deseja o teu coração. Mas sabe qual que é o problema? Quando Deus não é Senhor da nossa vida, e parece que a gente perde a noção das coisas. Aí a gente faz o mínimo com o Senhor, a gente faz as coisas por obrigação com o Senhor, a gente vem para o culto por obrigação, a gente vai orar por obrigação, a gente dizima por obrigação, a gente trata bem a esposa por obrigação, tudo por obrigação. O relacionamento com o Senhor não é um deleite.
é algo pesado, é algo chato. Aí a gente quer chegar no Senhor e dar carteirada nele. Senhor, tua palavra está dizendo que você vai realizar o que deseja o meu coração. Ei, cara, se submete ao senhorio do Senhor. Aí sim, Ele vai realizar o desejo do teu coração. Encontre prazer no Senhor. Porque Deus, Ele é prazeroso, meus amados. Jesus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Se você ainda não tem tido prazer no Senhor, vá buscar isso no secreto, porque Deus, Ele é maravilhoso. Nós não podemos conseguir fazer nada sem Deus, meus amados. Se você consegue fazer alguma coisa em que Deus não esteja no negócio, se preocupe, coloque a tua barba de molho, porque você corre grande perigo nessa terra. Nós não podemos viver dessa maneira, nós não podemos viver de uma maneira em que Cristo, em que Jesus não seja Senhor de todas as nossas coisas. Então, meus amados, vai casar? Busca orientação do Senhor. Vai arrumar namorado? Busca orientação do Senhor. Vai mudar de emprego? Vai buscar o Senhor. Vai comprar um carro? Busca o Senhor. Vai vender a casa? Busca o Senhor. Senhor, o Senhor se agrada disso? Porque a gente vai ver um homem chamado Davi, que dedilhava, que entendia que Deus era o seu Senhor. E no dia que falaram para ele, cara, tem um gigante falando mal de Deus aí. Sabe o que ele fez? Ele falou, eu vou lá enfrentar. Porque Deus era Senhor, já não era mais ele, mas era Deus enfrentando o Senhor através da vida dele. Ei, meus amados, não vá para uma guerra sozinho. Não tenha um relacionamento frio com o Senhor, de tal maneira que você tenha que ir para a guerra sozinho. Estabeleça o senhorio de Cristo na tua vida, e Deus vai vencer as suas guerras para você. Deus vai viver as suas guerras para você. Olha que coisa maravilhosa. Porque é lógico, meus amados, vão chegar desafios na nossa vida, que se não for o Senhor, nós não vamos conseguir romper. Nós não vamos conseguir ir adiante, porque nós não temos força, nós não temos vigor para isso. Mas Jesus, Ele veio, meus amados, para poder vencer as guerras que nós não conseguimos vencer, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor das nossas vidas. Se a gente aprender a viver esse senhorio em nós, a nossa vida vai ficar mais fácil. Eu vejo algumas pessoas falando assim, nossa, isso me dói muito o coração. Nossa, a gente vive em dias em que servir ao Senhor é muito difícil. Não vejo dificuldade nenhuma. De verdade, eu não estou aqui bancando super crente, não. Se você está de mãos dadas com o Senhor, aflições você vai passar. Aflições você vai passar. Mas você não vai desanimar na tua vida, porque Deus é contigo. Nós vamos ver um apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 8. Um homem que sofreu naufrágio, um homem que sofreu açoites, um homem que sofreu pedrada, um homem que passou jejum, um homem que sofreu toda espécie de males. Mas Jesus era Senhor da vida dele. E ele pôde falar em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, levando sobre nós o morrer de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se reflita em nós. Ei, meus amados, a luta vem para a tua vida, para poder fazer com que você se submeta cada vez mais ao senhorio do Senhor. E quando você se submete ao senhorio do Senhor, o Senhor vai te exaltar. Não estou aqui pregando evangelho triunfalista, não. O Senhor só vai te exaltar se Ele for Senhor da tua vida. Porque um dia vieram para Jesus o chamando de Senhor. E sabe o que ele olhou para aqueles religiosos, dizendo: por que me chamais de Senhor, se não fazeis o que eu mando? Porque não adianta a gente vir com frase de efeito diante do Senhor.
Senhor, vim aqui louvar, né? Rei da glória, nós te adoramos. Adora. Amém. Mas está obedecendo o Senhor? Está obedecendo? Está deixando Ele exercer senhorio da tua vida? Está deixando Ele falar não para você? Porque parece, meus amados, que às vezes Deus é Deus na nossa vida enquanto Ele está dando sim. O pastor é pastor para mim enquanto ele está sendo legalzinho comigo. Mas deixa falar um não para ver. Deixa Jesus falar não para você. Ele continua sendo seu Senhor? E se o pastor falar não para você, ele continua sendo o teu pastor que você honra tanto? Se o teu líder falar não para você, ele continua sendo o teu líder que você honra tanto? Porque a gente vai ver que todos os homens da Bíblia que foram o que foram homens que aprenderam a ouvir o não do seu Senhor. Nós vemos um apóstolo Paulo, para finalizar. Um homem que ali, em 2 Coríntios, capítulo 12, ele vai falar, a partir do verso 4, não sei um homem, se na carne ou fora dela, eu não sei, que foi levado até o terceiro céu, ou algumas versões, ao paraíso, a qual foi-lhe dado revelações extraordinárias. E para que eu não me exaltasse nas excelências das revelações, o Senhor me enviou um mensageiro de Satanás. O Senhor enviou um mensageiro de Satanás para que me esbofeteasse com um espinho na carne, a qual eu clamei 3 vezes ao Senhor para que se retirasse de mim, e o qual o Senhor me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Ou seja, o meu senhorio sobre a tua vida é o que te basta. Sabe por quê? Porque o meu senhorio na tua vida, ele vai te aperfeiçoar aonde você é fraco. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E sabe o que esse homem pode dizer? Porque tinha o senhorio de Cristo na tua vida. Pelo que me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas o quê? Pelo que sinto prazer nas injúrias, nas dificuldades, nas enfermidades. Porque aonde eu sou fraco, aí eu sou forte. O senhorio de Cristo traz isso sobre a nossa vida, meus amados. Vivemos numa sociedade, meus amados, que quis transformar Deus num Frankenstein, quis transformar Deus num bonequinho de Papai Noel, onde Ele passa a mão nas nossas cabeças e não diz não, e não nos nega nada. Mas Ele já, aproximadamente 3.500 anos atrás, no primeiro mandamento dele, ele está dizendo: eu sou o teu Senhor que te tirou da terra do Egito. Eu sou o teu Senhor que morreu por você na cruz e aniquilou a força do pecado que havia sobre a humanidade. Egito no Novo Testamento quer dizer a força do pecado que estava sobre nós. Porque Jesus, ele morreu na cruz não pelos nossos pecados. Jesus, ele morre na cruz pelo nosso pecado. Que é o quê? A autoridade que Satanás tinha sobre a nossa vida para nos quê? Para nos fazer pecar. Mas na cruz, meus amados, vai dizer lá em Colossenses que Jesus, ele riscou o escrito de dívida que havia sobre nós, através das suas ordenanças, e nos fez vitoriosos através da sua cruz. A cruz trouxe autoridade sobre a tua vida, a cruz trouxe senhorio para a tua vida. Eu vejo muita gente falando: eu quero ter autoridade no Senhor. E isso é muito bom, a gente ter autoridade no Senhor. Porque a autoridade é uma validação do céu para que você possa operar no ambiente espiritual. Os fariseus diziam que os homens diziam que Jesus falava diferente dos escribas e dos fariseus, porque ele falava como quem tinha autoridade. A palavra dele fazia efeito na vida das pessoas. Mas sabe por quê? Porque ele se submetia ao senhorio do Pai. Quer ter autoridade no Senhor? Quer fluir nas coisas de Deus?
Comece a deixar Deus ser Senhor da tua vida. Comece a deixar Ele operar em todas as áreas da tua vida. Não sai desesperado fazendo do teu jeito, porque o teu jeito é o jeito de Adão. Mas nós temos que fazer ao jeito de Cristo. Lembra que a Naira leu aqui? Ah, faltou. Eu vou lá fazer empréstimo. Sabe por que talvez faltou e você está indo ter que fazer empréstimo? Porque você não está conectado com aquele que é Senhor. Porque aquele que falou que é Senhor disse para aqueles que se submetem ao senhorio que nada faltaria na vida deles. Mas quando Mamon passa a ser o meu Senhor, porque é o único momento na palavra de Deus onde Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus não fala isso nem de Satanás, mas ele fala de um Deus chamado Mamon, que é o Deus das riquezas. Jesus está falando aqui, esse mandamento fala muito a respeito da maneira como nós lidamos com as finanças, da maneira como nós lidamos com o dinheiro, porque isso é algo muito sutil dentro do nosso coração. E se talvez você esteja vivendo no senhorio de Mamon, você está encrencado. Mas eu digo uma palavra de bênção aqui para vocês nessa noite. Jesus está aqui nesta noite para te libertar desse senhorio. Jesus está aqui nesta noite para te libertar desse senhorio. Esse senhorio é tão forte que Paulo vai dizer para Timóteo que o amor ao dinheiro é a causa das maiores tragédias do mundo. E muitos nessa cobiça se desviaram da sua fé e transpassaram a si mesmo por muitas dores. Começa a olhar, começa a fazer uma reflexão dentro do teu coração, se na maioria das vezes que você tem desobedecido a Jesus, não tem sido por causa de um senhor chamado Mamon.